Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Passado aí essa época de projetos, ao qual eu quero parabenizar vocês, né? As pessoas que mandaram, teve projetos muito bons. Não sou eu que dou a nota, quem dá a nota são os professores que iriam avaliar, né? No nosso caso, do EJB, o professor que ia avaliar era o Edevaldo. Então, quando tiver todas as notas já colocadas, aí a gente divulga para vocês, certo? Mas essa semana, né, começa tudo normal de novo, as postagens das aulas. E hoje a gente vai começar o nosso conteúdo novo de linguagens, certo? Tá parando. E a gente vai começar com a classe de palavras artigo. Lembra que nós já estudamos o substantivo, o adjetivo, e agora a gente vai estudar o artigo. Nós iremos estudar todas as 10 classes de palavras separadamente. E o que é um artigo? Um artigo é a palavra que define o substantivo. Ele pode ser definido ou indefinido e variar quanto ao gênero e ao número. O artigo é uma palavra que se antepõe ao substantivo, ou seja, ele vem antes do substantivo e serve para determiná-lo. Essa determinação pode ser definida ou indefinida. É variável em gênero e número e dividido, certo? Então, os artigos eles podem ser de duas formas, de duas classificações. Primeiro, ele pode ser definido e segundo, pode ser indefinido. Quais são os artigos definidos? Os artigos definidos são o, a, os e as, né? Eles determinam com precisão o substantivo. Exemplo, a revista publicou o escândalo, o gerente despediu a empregada, certo? Então, aqui, eles estão determinando com precisão o substantivo. E os artigos indefinidos, que é uns e umas. Esses determinam o substantivo com imprecisão, ou seja, não é uma coisa precisa, é imprecisa. Uma revista publicou um escândalo, né? É uma revista qualquer, um escândalo qualquer. Ele não está definindo qual a revista, né? Então, por isso que ele se torna indefinido. Nós temos aqui algumas observações sobre o emprego do artigo. Primeiro, o artigo determina o gênero e o número do substantivo, que é gênero quando indica masculino e feminino, número singular e plural. O menino, os meninos, a menina, as meninas. O artigo anteposto pode substantivar qualquer palavra. Exemplo, não quero ouvir um não como resposta. O advérbio não foi substantivado, certo? Os artigos podem aparecer combinados com preposições. Exemplo, estava numa cidade grande. Aí nós temos a preposição em, mais os artigos uma. Os artigos podem aparecer combinados com preposições. Estava numa cidade grande, preposição em, mais artigo 1. Quando o artigo indefinido aparece anteposto, o anteposto é antes a um numeral, indica quantidade próxima. Exemplo, escrevi uns 4 artigos sobre o aquecimento global. Não é aceitável o uso do artigo depois do pronome relativo cuja e suas flexões. Exemplo, comprei uma planta cujas plantas são raras. Então, aí são algumas observações que vocês podem ter sobre o artigo. Vejam e revejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. E eu coloquei aqui 4 questõezinhas sobre a classificação dos artigos. Bem fáceis, certo? Vou só explicar. Aqui vocês vão classificar os artigos conforme o modelo, né? Aí eu coloquei um exemplo. O senhor me dá um presente de aniversário, aí identificamos 2 artigos. Esse O
é o artigo definido, que é masculino e singular, e um artigo indefinido masculino e singular. Vocês irão fazer a mesma coisa na A, na B e na C. Na questão 2, vocês vão marcar a alternativa em que há erro quanto ao emprego do artigo, certo? Observem todas as questões e uma questão vai estar errada. Aí ou não, né? Questão 3, vocês vão retirar os artigos e classificar, certo? Aí começa a classificação, Roberta, se é definido ou se é indefinido. E a questão 4, vocês vão completar as frases com o artigo mais adequado, ok? Na próxima aula, a gente corrige essas questões. Bons estudos e até a próxima aula.